Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e este é o nosso culto, o culto em português da Cocoa Presbyterian Church. Essa é a igreja que eu sou pastor aqui nos Estados Unidos, na Flórida, numa igreja americana. E durante essa pandemia nós decidimos começar esse culto em português para abençoar as pessoas que não têm igreja ou têm igreja, mas não pode ir na igreja, né? Então esse é o objetivo. Você está assistindo no YouTube, num canal meu, chama Um Pingo de Prosa. Nesse canal eu ponho meditações diárias, de segunda a sexta, 5 minutinhos, 4 minutinhos, às vezes menos. É só uma meditação, é um pingo de prosa mesmo, para te abençoar durante a semana. Então eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, gostaria que você nos ajudasse a divulgar essas mensagens, esse culto, as devocionais e os outros vídeos que nós temos colocado lá. Eu tenho no começo, quando eu comecei esse canal, eu pus uma série de vídeos sobre imigração. Então, se você é imigrante, se você conhece imigrantes, você tem família que é imigrante, dá uma checada lá no comecinho, nos primeiros vídeos. Eu fiz uma série para ajudar imigrantes, principalmente imigrantes com problema de documentação. Dá uma checada lá, tem muita informação boa, até informação sobre furacão. Eu coloquei uma para ajudar a turma a se preparar para o furacão. Você sabe que nós estamos na época, no topo, né, no pico da temporada de furacão. Então dá uma checada, olha, tem muita informação lá, tá bom? Mas a ideia aqui é só te abençoar, te ajudar os imigrantes que falam português. E eu sei que, né, pessoas no Brasil estão assistindo esse vídeo também, para ajudá-los e abençoá-los também nesse momento difícil que passamos, não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo. E eu gostaria de orar por você, e gostaria de pedir para você orar por nós e nos ajudar no nosso ministério. Mas deixa eu fazer uma oração por você, para que a gente possa nos preparar, né? Para que possamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus, não só através da música, mas através das Escrituras. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento, por mais esta oportunidade de estar adorando o Senhor, louvando o Senhor e ouvindo a tua voz. Te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia, que é tão marcante, tão importante na nossa vida, Senhor. Nós precisamos, nós carecemos da tua misericórdia, Senhor, da tua compaixão. Temos passado momentos difíceis, o teu povo tem passado momentos difíceis, dificuldade em todas as áreas, na família, no trabalho, na saúde, Senhor. Que o Senhor possa nos dar graça durante esse período, Senhor, nos abençoar, nos usar, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Abençoa esses momentos juntos agora, abençoa as pessoas que estão nos assistindo, toca no coração, transforma, desafia e ajuda-os nesses momentos que eles estão passando também, Senhor. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração e fala conosco, Deus. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, agora nós vamos ouvir o hino, e vocês sabem que eu estou fazendo uma série baseada em hinos conhecidos, e nós vamos ouvir o hino que vai ser a base da nossa mensagem de hoje. Então vamos louvar a Deus com este hino. Senhor da
O mundo é de meu Deus. Esse é o hino, um hino maravilhoso de um pastor presbiteriano. E esse hino simplesmente retrata, né, a convicção de todos nós de que este mundo pertence a Deus e nós podemos cantar e louvá-lo por causa dessa soberania de Deus que se estende não só nas nossas vidas, mas que se estende em toda a criação. Existem vários salmos, né? A maioria dos salmos e Isaías, alguns versículos que eu gostaria de compartilhar com você que dão o embasamento bíblico deste hino. Então vamos ler lá. Salmo 24, de 1 a 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Aí o Salmo 33, 4 vai até o versículo 8. Diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Salmo 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 145, de 1 até o 7, diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. E finalmente Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e que a fez e a estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Essa é a palavra de Deus para a sua vida neste dia. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pelo teu poder, exaltamos o teu poder, Senhor, tua glória, a tua sabedoria, Senhor, teu entendimento, Deus. E nós te exaltamos pela criação, ó Deus, pela natureza que nos ajuda a entender do teu poder, da tua sabedoria, do teu conhecimento, Deus. E agora pedimos ao teu Espírito que fale conosco, que nos dê graça, dê a mim graça para comunicar a tua palavra e dê a todos que estão assistindo graça para receber a tua palavra, entender a tua palavra e praticar a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. O nome do autor desse hino, Maltby Davenport Babcock. Uau, é um nome complicado para falar em inglês e em português também, né? Ele nasceu em Syracuse,
em Nova York, em 3 de agosto de 1858. Ele se graduou na Universidade de Syracuse, uma universidade conhecida, famosa aqui nos Estados Unidos, e ele foi ordenado para o ministério presbiteriano e foi pastor de igrejas em Lockport, Nova York, Baltimore e também em New York City, na cidade de Nova York. Ele morreu em Nápoles, na Itália, em 18 de maio de 1901. Ele era ricamente talentoso em sua curta carreira e foi memorável pela extraordinária influência de sua personalidade e sua pregação, muito conhecido por causa da sua pregação. Malcolm B. Babcock era um atleta, um excelente pitcher, né, que é o arremessador no beisebol aqui nos Estados Unidos. Ele era campeão de natação e sempre se manteve em forma correndo, corria muito. Quando ele era pastor da primeira igreja presbiteriana em Lockport, em Nova York, ele corria no início da manhã, todo dia de manhã, cedinho, ele corria até uma testa de uma colina, 2 milhas de distância, e olhava para o Lago Ontário antes de sair para correr. Ele dizia aos funcionários da igreja: vou sair para ver o mundo do meu pai. Vou sair, porque ele ia correr no meio da natureza, né? Vou sair para ver o mundo do meu pai. E da testa da colina ele corria mais 2 milhas até um barranco profundo, onde até 40 espécies diferentes de aves encontravam refúgio ali. Então ele ficava ali e meditava na criação de Deus. E aí ele voltava, corria de volta. Ele amava a música, atletismo e a natureza. Ele gostava de tocar órgão, piano e violino. Então não é estranho que ele escreva um hino exaltando o trabalho de Deus na natureza. E há boas linhas para memorizar neste hino, linhas para lembrar quando o mundo parece estar enlouquecendo, lembrar que o mundo pertence a Deus, o nosso Pai. Olha como é que o hino fala, né? São 3 estrofes. O mundo é de meu Deus, Senhor da criação, e todo ser que vida tem, o louvo em gratidão. O mundo é de meu Deus, conforta sem pensar. Deus fez o sol e o lindo céu, Deus fez a terra e o mar. O mundo é de meu Deus, as aves na amplidão, o lírio branco e o arrebol provém da sua mão. O mundo é de meu Deus, em tudo posso ver, até na brisa sussurrar percebo o seu poder. O mundo é de meu Deus, jamais olvidarei. Em toda a vasta criação somente Deus é rei. O mundo é de meu Deus e o Salvador Jesus, para esta terra resgatar, a vida deu na cruz. E havia muito mais, né? Quando eu comecei a fazer a lista dos textos bíblicos a respeito da criação de Deus, do mundo pertencendo a Deus, eu poderia citar muitos mais textos, né? Eu só coloquei alguns aqui. E algumas pessoas, nossa, um tanto de texto, mas eu coloquei só alguns aqui, né? Mas eu poderia compartilhar muito mais, mas esses textos aqui são suficientes para nos dar a base para este hino. Este hino nos ajuda a contemplar a natureza e aprender com ela. Aprender com ela. E o que a gente aprende com a natureza? Quando você olha a natureza, o que você aprende com a natureza? Primeira coisa que você aprende é que Deus é um magnífico Criador. Deus é o magnífico Criador. Essa é a primeira lição que esse hino nos ajuda a entender, é que Deus é o magnífico, tremendo, maravilhoso, extraordinário Criador. Ele fez tudo e fez tudo extremamente bem. Este é a primeira lição que esse hino nos ensina. Olha o que diz: o mundo é de meu Deus, Senhor da criação, e todo ser que vida tem o louvo em gratidão. O mundo é de meu Deus, conforta-se em pensar. Deus fez o sol, o lindo céu, Deus fez a terra e fez o mar. O salmista diz isso: o Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Deus é o Criador. Deus fez a natureza.
Deus é... Muitas vezes a gente pensa, o pessoal ainda usa, né? Hoje em dia o pessoal usa muito. A mãe natureza, parece que a natureza apareceu do nada. Não apareceu do nada. A natureza apareceu da criação de Deus. É claro, Deus fez do nada, Ele criou do nada no sentido, mas Ele foi o agente da criação. E é muito importante a gente entender isso, que existe um Deus pessoal, um Deus poderoso, um Deus criador. Ele criou a natureza e Ele criou a mim e criou a ti. Ele criou todos nós. E Ele fez isso muito bem. Deus é o Criador. E nós precisamos aprender e precisamos acreditar nisso. Acreditar nisso. Que Deus fez a criação e Ele é um magnífico Criador. Mas esse hino nos ensina algo mais a respeito de Deus. Deus é o poderoso governante. Deus é o poderoso governante. Ele não só criou, muitas vezes existe uma teoria, que é uma teoria deísta, né? Que acredita que Deus fez o mundo, criou regras para o mundo, deu corda e soltou o mundo no universo, e agora o mundo, por causa do DNA, por causa disso, por causa daquilo, tem as suas próprias regras e ele vai se ajustando, vai se adaptando e vai vivendo independentemente de Deus e de quem quer que seja. Essa é uma ideia, uma doutrina, uma teoria totalmente errônea e antibíblica. Deus não só fez o universo, criou o universo, mas Ele controla o universo. E ainda hoje controla o universo. Não existe nada no universo que aconteça sem a aprovação e a ação de Deus. Deus é o poderoso governante. Não há uma polegada nesse mundo que não seja governada pelo Deus Todo-Poderoso. É isso que o terceiro verso diz isso para a gente. O mundo é de meu Deus, jamais olvidarei. Em toda a vasta criação, somente Deus é Rei. O mundo é de meu Deus e o Salvador Jesus, por esta terra resgatar a vida, deu na cruz. Olha o que o Salmo 103:19 diz. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Não domina só na igreja, não domina só sobre o cristão, não domina só na casa do cristão, não domina só os países cristãos, não. Deus criou todo o universo e Ele governa, domina, reina sobre todo o universo. Isaías 45:18 enfatiza isso também. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus governa soberanamente a sua criação. Então Ele é um maravilhoso Criador, um magnífico Criador, e Ele também é um poderoso governante. Deus está sentado no trono e Ele continua. Não só começou a governar a terra, Ele continua governando a terra, o universo, a natureza. Tudo que acontece tem a mão de Deus. De uma forma ou de outra, Deus está envolvido. E é muito importante a gente saber isso, porque Ele é o soberano Senhor. E Ele estabeleceu o seu trono. E o seu reino domina sobre tudo. E a palavra tudo significa tudo. Não tem jeito de escapar dessa palavra. Tudo. Crente, não crente, deserto, floresta, rios, mares, tudo. Deus governa poderosamente sobre todas as coisas. E aí a pergunta que não quer calar é se Deus é este magnífico Criador e se Ele governa poderosa e soberanamente sobre todas as coisas,
o que nós devemos fazer. Qual é a nossa resposta para isso? Sabendo disso, quando nós somos confrontados com essa verdade, quando nós somos confrontados com essa realidade de que Deus criou o universo e criou maravilhosamente, magnificentemente, e que Deus governa, Ele é o soberano e ainda governa e controla todas as coisas. O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? O terceiro verso nos diz isso, que é o segundo verso, né? O mundo é de Deus e as aves na amplidão, o lírio branco e o arrebol provém de sua mão. O mundo é de meu Deus, em tudo posso ver, até na brisa sussurrar percebo o seu poder. E aí nos outros versos ele diz algo muito interessante. Deixa eu achar aqui o verso para você. Ele está aqui. O mundo é de meu Deus, Senhor da criação, e toda a vida o louva em gratidão. Em gratidão. O que nós devemos fazer com esse mundo que Deus criou e soberanamente governa? Existem algumas coisas que nós precisamos fazer e que esses versos nos ajudam a fazer. Primeiro, precisamos cuidar da sua criação. É algo importante o cristão ter noção de que nós somos parceiros de Deus no cuidado do universo e da natureza. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. E porque a terra está cheia da bondade do Senhor, nós, como os cristãos, nós devemos cuidar da criação de Deus. Mas algo mais que nós devemos fazer. Nós devemos saber mais sobre Ele e sua criação. Devemos conhecer mais. Devemos tentar entender a respeito da criação e a respeito de Deus. Como Deus fez. Para que Deus fez. E nós precisamos saber. Olha o Salmo 145, 7 diz: divulgarão a memória de sua bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. A memória da sua bondade. Eu lembro de saber o que Deus fez. Como é que Deus fez. Como é que Deus criou o universo? Para que Deus criou o universo? Para que, né? A ciência nos ajuda a fazer isso. Para que nós temos esse tipo de coisa, esse tipo de planta, esse tipo de árvore, esse tipo de rio, esse tipo disso, esse tipo daquilo? E nós precisamos aprender. Porque a natureza reflete o Criador. Quando aprendemos da natureza, nós vamos aprender do Criador. Então nós precisamos saber mais a respeito da natureza, porque quando sabemos mais a respeito da natureza, sabemos mais a respeito do Criador. Terceira coisa que precisamos fazer, compartilhar suas obras na criação. Compartilhar suas obras na criação. Salmo 145, verso 4 diz assim: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Compartilhe as obras da sua criação, tudo que Deus fez, compartilhe, conte para as pessoas o que Deus tem feito, a maravilha de Deus, a sua criatividade, a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu poder. Compartilhe, conte. Quando você ver alguém examinando uma flor, diga para aquela pessoa a respeito, fala do Criador para aquela pessoa. A sabedoria de Deus em colocar um cheiro numa flor, numa rosa, a cor da rosa, a natureza se multiplicando, crescendo. Compartilhe Deus, o Criador. Compartilhe as obras dele. Não deixe de reconhecer as obras de Deus. Quando alguém perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa da beleza do pôr do sol, da beleza do nascer do sol, das estrelas, da imensidão do espaço, não deixe de trazer Deus à tona. Não deixe de trazer a pessoa e o poder de Deus para a conversa. Olha o que Deus fez. Olha que maravilha a sabedoria de Deus ao criar isto.
É muito importante a gente fazer isso, queridos. Mas tem mais uma coisa que nós precisamos fazer. Quando a gente vê a natureza de Deus, vê que Deus criou magnificentemente a natureza, quando a gente vê que Deus é o soberano Senhor que está sentado no trono e governa a criação, nós temos mais uma coisa para fazer, é louvá-lo pela sua extraordinária criação. Adorá-lo pela criação, louvá-lo pela criação. Salmo 145, 1 e 2 diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Te louvarei. Quando eu vejo a beleza da natureza, quando eu vejo a beleza da criação, quando eu vejo quão extraordinário é aquilo que Deus fez, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser louvar a Deus, bendizer o Senhor, glorificá-lo, exaltá-lo, adorá-lo. É isso que nós devemos fazer quando nós nos deparamos com o mundo do nosso Pai. Quando você sair de casa hoje ou amanhã, depende da hora que você vai sair, faça como o autor desse hino fala: eu vou dar uma olhada, vou dar uma olhada no mundo do meu Pai, no mundo do meu Pai. Quando você olhar, for para o jardim, for para o quintal, for viajar, não deixe de dar uma olhada no mundo do teu Pai. Esse é o mundo que Deus criou. E Ele fala de Deus para nós. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela criação, nós te agradecemos pela natureza, pela beleza dela, pelas lições que aprendemos com ela. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender com ela a respeito de Ti, aprender a respeito da Tua soberania, da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, do Teu poder, Senhor. Sabemos que nada nesse mundo está fora do Teu poder, fora do Teu controle, Senhor. Ajuda-nos a entender isso, ajuda-nos a proclamar isso e ajuda-nos a louvar o Senhor por causa disso. Nós te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por assistir o nosso culto. Compartilhe com as pessoas, com os teus amigos, teus familiares. Nos ajude, ore por nós. Ajude a gente a divulgar o nosso ministério. Tenha uma boa semana. Que Deus realmente te dê graça, te abençoe e te ajude a ver lições maravilhosas nessa natureza belíssima que Ele criou. Que Deus possa te dar graça e te abençoar. Uma boa semana para você. Deus te abençoe.